Você não é a plateia do culto dessa noite, você não é alguém que assiste o culto. Então eu quero te convidar a cultuar conosco, a entregar o seu coração nessa noite, para que junto conosco nós estamos no mesmo Espírito, há um só Senhor. O Deus que está aqui, o Espírito que está movendo nos nossos corações, está aí com você e Ele pode fazer com que a nossa adoração daqui, a nossa comunhão daqui, com a sua adoração e a sua comunhão daí, suba aos céus nessa noite. Então eu quero pedir para os irmãos que estão online, que você bota aí nos comentários, vamos interagir com o pessoal que está ali na mídia. Bota seu glória a Deus, seu aleluia, bota o ru, comenta alguma coisa aí, para a gente ver que você está online. Amém? Eles não vão responder, né, gente? Eles estão lá, né? Ai, que mania. Vamos orar? Pai, nessa noite, nós já louvamos o Senhor. Nós já adoramos o Senhor com os cânticos, com a expressão do nosso corpo, nós já levantamos as nossas mãos, nós já celebramos ao Senhor nessa noite. E nós queremos agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, porque nós sabemos que não é só nós. Nesse exato momento, existem milhares e milhares e milhares de pessoas que estão reunidas, adorando e exaltando o nome do Senhor. E junto com esses irmãos, nós queremos nos unir para que a nossa adoração suba aos céus, que o Senhor, ao olhar para a terra nessa noite, encontre focos de incêndio, onde pessoas estão reunidas, queimando de amor pelo Senhor, e a nossa adoração subindo como um incenso, um cheiro suave às tuas narinas, e o Senhor se deleite. Nós queremos que o Senhor hoje se deleite nos nossos louvores, na nossa adoração, na ministração da palavra. Nós queremos que o Senhor seja engrandecido e glorificado nessa noite, mais do que ontem. Nós queremos levantar o teu nome mais alto do que levantamos ontem. Nós queremos que o teu nome seja adorado nessa noite com tudo que temos, com tudo que somos. E nessa noite nós consagramos este lugar ao Senhor, nós oramos por esse local que estamos, nós oramos para que o Senhor continue tomando toda a atmosfera desse ambiente, que os teus anjos que aqui estão acampados, os anjos ministradores do Senhor, estejam livres nessa noite para fazer e cumprir a tua vontade, que o teu Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo do Senhor seja nessa noite o dirigente deste culto, que ele nos conduza ao lugar que o Senhor quer nos levar nessa noite. Nós estamos na dispensação do Senhor, esperando que o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer nessa noite. Venha com a tua glória, venha com a tua presença sobre nós, venha com o teu poder, com a tua unção, venha Espírito Santo sobre nós nessa noite, batiza-nos, cura, transforma, nos converta nessa noite. Assim nós oramos, que o Senhor fique à vontade, Espírito Santo, no nosso meio, que o Senhor tenha total liberdade para fazer como lhe desejar, segundo aquilo que está no coração, porque nós sabemos que Deus preparou algo para essa noite, e nós queremos ter acesso àquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus, e amém. Podem se sentar. Só uma pergunta, essa água é a minha? Só para me saber. Obrigada. Bom, hoje eu vou compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu preparei um alimento e espero que esse alimento de hoje não sacie a fome de vocês. Eu espero que a comida que vocês vão comer nessa noite gere mais fome, que ao sair daqui vocês falam, nossa, eu quero comer mais. E aí durante a semana vocês vão estar ainda se alimentando de tudo isso. Vocês estão felizes? Vocês estão aqui? Vocês estão bem quietinhos? Eu gosto muito que vocês interajam comigo, para mim saber que vocês estão acordados, para mim saber que está tudo bem. Tá? Então você pode também, não só o pessoal de casa não, você pode dar glória a Deus, aleluia, expressar com o barulho que você quiser, o ru, os mais jovens, né, gostam de fazer o ru. Então você fique à vontade.
Esses meninos ficam... Olha, eles não podem sentar na frente, não. Fico me desconcentrando. Eu queria pedir, eu não sei se tem como colocar um texto aqui e deixar ele aberto para mim o tempo todo. Apocalipse 2, o verso 4 e 5. Ele vai ser o nosso texto principal nessa noite. Tem algum visitante nessa noite? Alguém que está nos visitando? Será que você pode sinalizar? Nós temos aqui um casal aqui. Mais alguém? Lá atrás. Mais alguém? Só? Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Já que vocês estão visitando, eu vou me apresentar. Eu me chamo Edilene. Eu congrego aqui na Vida Plena. E eu, juntamente com o meu esposo Dalton, nós lideramos a rede de adolescentes. Nós temos 2 filhas, a Ana Luísa e a Beatriz. A Beatriz não está aqui e ela está no culto das crianças lá em cima. Eu ia até falar, mas ela vai ficar toda boba quando eu souber, né? Amanhã é aniversário dela, ela faz 9 anos. E ontem nós fizemos um bolo para ela. E a Bia, ela é um milagre de Deus, assim, né? Todos os pais falam isso, meu filho é um milagre de Deus. Mas eu vi Deus dando um livramento para a Bia, quando ela tinha aproximadamente 1 ano e meio. De uma forma que eu nunca vi, eu nunca presenciei isso. Eu vou fazer só uma abreviação, porque eu quero também oferecer esse culto em ação de graças ao Senhor, pelo milagre que Ele fez, o livramento que Ele fez na vida dela. Quando ela tinha mais ou menos 1 ano e meio, eu estava limpando a casa e eu tinha dado um danoninho a ela para comer, né? E a Ana Luísa estava na escola, era o período da manhã, antes do almoço. Eu estava fazendo o almoço e eu coloquei o feijão para cozinhar e fui dar o danoninho a ela. E eu dei o danoninho a ela e coloquei o potinho de danoninho no lixo e continuei varrendo a casa. E, de repente, eu escuto um estouro que eu achei que fosse na casa do meu vizinho. E aí eu estava na sala varrendo e eu vim para os quartos chamando ela, Bia, Bia. Eu olhei no meu quarto, olhei no quarto dela e eu não via. E quando eu cheguei na cozinha, a minha panela de pressão tinha estourado. Ela subiu, bateu no teto, voltou. A tampa de vidro do meu fogão estava no corredor, eu patinando no feijão quente. E eu pensei assim, ela virou, pendurou no fogão e virou. E eu gritando, uma fumaça, a cozinha branca, e aquele feijão quente, e eu gritando, Bia, Bia. E ela não vinha, eu voltei nos quartos, e não é possível, ela tem que estar no quarto. E ela não estava, e eu comecei a gritar ao meu irmão, e voltei para a cozinha, na segunda vez, Bia. E eu ficava tentando varrer a fumaça com a mão, para enxergar ela. E eu pensei assim, eu não vou arrastar o fogão, porque ela está morta embaixo do fogão, e eu não quero ver minha filha morta. E eu voltei e comecei a gritar ao meu irmão, Diego, Diego, sobe aqui. E ele estava dormindo, e eu voltei para a cozinha. E na minha cozinha, na parede assim, né, é a pia, tinha um espaço onde ficava o lixo, e do lado do lixo o fogão. E na terceira vez que eu vim procurando ela, Bia, Bia, eu empurrei um pouquinho o fogão, mas eu não conseguia, eu não queria olhar aquela cena dela morta. E na hora que eu virei, que eu saí, ela estava no canto, entre a pia e o lixo, com um potinho de danoninho assim, ó, parada. Na hora que eu vi ela, eu só peguei ela, e nisso o gás vazando, porque ninguém desligou a botija de gás, ninguém abriu a janela, ninguém fez nada porque eu estava sozinha. E aí eu corri, peguei ela e fui para a sala, e eu falava, Bia, fala comigo, Bia, Bia. E ela parada assim, com um potinho, não se mexia. E eu olhava para ela e ela não tinha um queimado. E aí eu falei, pronto, ela ficou com problema de audição, ela não me responde, ela estava em choque. E aí meu irmão sobe, e os meus vizinhos ficam querendo entrar, mas o portão trancado, e eu só gritava, enfim, foi o pior dia da minha vida. E aí, depois que eu consegui respirar, que eu desliguei, que a minha vizinha gritou, eu desliguei o gás, eu voltei na cozinha, patinando naquele feijão quente, o meu corredor tinha feijão, o meu teto, a minha geladeira ficou amassada, o meu fogão, ele achatou. O meu fogão assim, ele ficou assim. A panela da tampa de feijão, ela estava dobrada no meio. E na hora que eu cheguei do lado da pia, irmãos, eu nunca vi uma cena dessa. Aonde a Bia estava, assim, tinha feijão aqui, tinha feijão aqui, tinha feijão para cima. E em uma distância, acho que de uns 40 centímetros assim dela, do chão, não tinha feijão.
Não tinha. Eu fiquei olhando para aquele canto e eu falei, como? Sabe o que parecia? Que a minha sensação, irmãos, e aí é a minha fé. Parecia que tinha estado um anjo e ele cobriu ela com as asas. Irmãos, era uma linha literal, tinha uma marca assim, ó, aonde tinha o feijão. E ela, paradinha, ela ficou com aquele potinho assim, comendo danoninho, do lixo que ela foi pegar o pote. E essa história, sempre que eu começo a questionar sobre os cuidados de Deus, eu começo a falar, ai Deus, o Senhor não cuida de mim. Ele fala, lembra? Eu só sei chorar, porque foi a pior sensação que eu já tive em toda a minha vida. Imaginar a minha filha morta debaixo daquele fogão. E a Bia é um milagre do Senhor. Ela é tão levada que eu falo, menina, eu não sei onde Deus vai te levar com essa intrepidez que você tem, para não falar desobediência. Então, sabe, ela é muito assim, ela é um milagre do Senhor. Então, hoje eu estou aqui para agradecer ao Senhor. Eu nunca contei isso publicamente, poucas pessoas sabem disso. Mas, louvado seja Deus. Amém? Meu coração está muito feliz, a minha pequenininha vai fazer 9 anos. Meu Deus, estou velha. Aleluia, vamos para o texto. Bom, eu queria falar hoje, antes de falar, meu Deus, eu tenho muitas coisas para falar. Eu queria falar para você que não veio nos 2 últimos cultos, no culto passado e no outro. Eu queria muito que você que está me assistindo, ou você que está aqui que não veio, que você acessasse a página do YouTube da igreja e assistisse as 2 últimas ministrações. A que o Peterson ministrou e a que o Felipe ministrou. Para mim, aquelas 2 mensagens estavam linkadas. Eu assisto uma, assisto a outra, elas correm uma mensagem só para mim. Então, eu queria te convidar. Porque o que eu vou falar hoje, você também vai precisar ouvir essas 2 mensagens. Então, você vai lá no canal do YouTube e assista essas 2 mensagens. Hoje está fácil, né? A gente vai lá e assiste a hora que quer. Amém? Vamos lá. Então, dessas últimas 2 ministrações que eu assisti, o Senhor tem falado muito comigo. E eu estava pensando sobre o que trazer para a igreja nessa noite. Do que nós estamos precisando nos alimentar nessa noite. Qual é o tipo de comida que o Senhor quer nos dar nessa noite. E, pensando nisso, eu estive lendo um texto que é esse de Apocalipse 2, o versículo 4 e 5. E o Senhor falou muito comigo acerca do amor. Porque nós estamos vivendo um tempo onde as coisas acontecem tão rápido. Nós já estamos no final do ano. Se você for parar para pensar, a gente já estava assim, começando a se preparar para o Natal, para a ceia de Natal, para comer uva passa com arroz. Não arroz com uva passa, esse ano vai ser arroz com uva passa. Pois é, então vai ser mais uva passa do que arroz, isso que eu estou falando. Então, a gente já está nesse tempo de... Esse ano passou muito rápido. E uma das coisas que tem acontecido nesse aceleramento dos dias é que tudo vai passando e a gente não vai vendo mais as coisas acontecendo. E quando a gente se espanta, já acabou. Se espanta, já passou um mês. Se espanta, já mudou a estação do ano. E uma das coisas que tem acontecido nesse tempo é justamente o esfriamento do amor. Tanto do amor para com o Senhor, ou do amor para com os outros. Os 2 tipos de amor. Tem se esfriado muito. Nós estamos vivendo num tempo onde, quando a gente está diante de um acidente, a primeira reação é pegar o celular para filmar. Quando uma pessoa sofre um acidente, a gente pega o celular para filmar. Tudo a gente tem que postar. Uma cena que me marcou muito foi de um acidente que teve, eu não lembro o estado, se eu não me engano, foi um helicóptero que caiu num caminhão, alguma coisa assim, e estava pegando fogo, e um monte de São Paulo, alguém falou São Paulo. Isso aí mesmo. E aí, o caminhão pegando fogo, o motorista do caminhão lá preso, e um monte de gente filmando, e uma mulher indignada foi no caminhão e tentando tirar lá o rapaz, aquelas ferragens. E eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus, é mais importante filmar para mostrar que estava lá do que salvar a vida daquela pessoa. E eu fiquei muito chocada, e eu penso assim, tomara que a minha atitude seja diferente. Tomara que eu tenha uma ação diferente, não só um pensamento diferente. Então, bota a mão assim na sua cabeça.
você vai precisar fazer com que essa informação que você está recebendo hoje, você está recebendo uma informação, você precisa transformar essa informação, bota a mão no seu peito, em uma revelação. Você pega uma informação e transforma em uma revelação, para que essa revelação se torne uma ação e se transforme em sabedoria. Sabe por quê? Porque nós estamos, hoje nós temos cultos online, todos os dias, todas as horas, e hoje nós estamos no culto, e a grande questão é que nós recebemos tanta informação do Senhor, e palavra, e ministração, e profecia, só que aquilo fica só no campo do conhecimento. A gente não transforma aquilo em uma revelação para que ela se torne uma ação. E aí sim vamos ter a sabedoria. Porque a sabedoria não é saber, a sabedoria é o que eu faço com a informação que eu tenho. Sabedoria é saber que tomate é fruta. Conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Então, entre o que eu sei e o que eu faço, tem um gap, um espaço. E a palavra de hoje, nós vamos precisar transformar ela numa revelação. Para a gente transformar as nossas ações e fazer dela uma sabedoria das nossas vidas. Então, sempre lembre, se você estiver numa pregação, no culto, faça esse exercício. Eu recebi uma informação, eu preciso transformar isso numa revelação. E aí, quando isso virar uma revelação no meu espírito, porque é o Espírito Santo que faz isso, isso vai exalar nas minhas ações. Voltando, e falando do amor, desse esfriamento do amor, e aí, essa cena dessa mulher foi o que mais me chocou. Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas o que é iniquidade? Iniquidade, eu vou explicar de uma forma bem simplória, bem mesmo, assim, bem para criança, porque é a forma que eu entendo, tá, gente? É porque eu sou assim, eu gosto de coisa muito facinho para entender. A iniquidade são ações, pensamentos, comportamentos, atitudes que vão contra o princípio, a ética, a moral e a conduta cristã. Toda vez que a Bíblia fala, você vê na Bíblia iniquidade, está falando de pessoas que têm um comportamento, uma atitude ou um pensamento que bate de frente com os princípios e os valores de Deus. Isso são pessoas iníquas. Pessoas que têm uma conduta que sempre bate de frente com os princípios que Deus estabeleceu. Então, o que é iniquidade? Iniquidade é isso. Só que a Bíblia diz que não é a iniquidade que esfria o amor. Se você for parar para pensar, crimes sempre existiram. Sempre houve todo tipo de crime, todo tipo de violência, de agressão, de injustiça. Antes mesmo de criarem a energia, a lâmpada, o telefone, a internet, os carros, antes mesmo de tudo isso acontecer, dessa tecnologia, a iniquidade já existia. Já existiam pessoas que se opunham ou se opunhavam à vontade, os princípios e os valores de Deus. Isso sempre existiu. Mas esse não é o motivo do esfriamento do amor. É a multiplicação desse padrão de pensamento iníquo. Se você continuar lendo, se você ler Mateus 24 todo, você vai ver por que Jesus está falando isso. Os discípulos estavam questionando como que eles iriam saber quando era o tempo do fim, quando que Jesus voltaria novamente, como que eles saberiam que essas coisas já estavam acontecendo. Jesus começa a explicar e ele bota esse ponto, que uma das provas que estava próxima à sua vinda seria o esfriamento do amor de muitos. Então, o que é que esfria o amor? Não a iniquidade em si, mas a multiplicação. E o que é essa multiplicação? É quando o texto diz isso, até o povo de Deus começa a ter atitudes iníquas. Pensamentos, ações, comportamentos que batem de frente com os princípios, a conduta de Deus. Então, o que nós entendemos? Que o que vai esfriar o nosso amor pelo Senhor, e até mesmo o amor dos outros através da influência, é o nosso comportamento de iniquidade.
Sabe, eu sou crente, mas eu vivo do meu jeito. E isso é um pensamento iníquo. Porque quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu sou crente, mas eu sou a favor do aborto. Eu sou crente, mas eu dou só uma escapulidinha de vez em quando ali. Pensamentos iníquos. Então, eu penso e as minhas ações ferem os princípios de Deus. E é isso que faz com que o amor das pessoas se esfrie. E até mesmo o nosso, tanto pelo próximo como pelo Senhor. E aí eu vim falar um pouco sobre guardar o amor. Mas que amor? Não o amor do mundo, porque o amor que o mundo tem para nos oferecer, ele é egoísta. E eu queria só fazer um adendo aqui aos estudiosos e teólogos da casa. Hoje a gente está na internet, a internet é um perigo. E eu não vou ministrar esse texto de Apocalipse de uma forma tão fiel à teologia e ao contexto original. Eu quero pegar esse texto de Apocalipse e trazer para o nosso contexto hoje, fazer uma aplicação com ele. Então, se você vê que, mas o texto não é bem assim, calma. Nós vamos usar o texto de uma forma não alegórica, mas trazendo para uma aplicação bem para nós, tá? Então, não se espante. E aí eu quero falar sobre isso, sobre guardando o amor no amado. E quando eu estava meditando e lendo sobre essa questão do amor, como isso tem esfriado no meio da igreja, e eu perguntei assim, mas o mundo está o caos. E a resposta é, sim, o mundo está o caos, por quê? O homem, ele não ama a Deus como deveria amar, e esse é o principal mandamento. Então, Gálatas 5 fala para nós das obras da carne. Eu quero construir algo nessa noite com vocês. E a mensagem que eu quero compartilhar conosco nessa noite é uma mensagem, eu sinto que eu preciso explicar isso. É muito mais o Senhor derrubando algo dentro de nós para edificar algo novo. É um entendimento, não é sobre uma nova revelação, é um entendimento, é um alinhamento com o Senhor. Então, eu preciso que você fique muito atento para a palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações nessa noite. Então, Gálatas 5 fala das obras da carne. E ele cita um monte, uma lista enorme, entre mentiras, iras, facções, contendas, divisões, falácias, dissoluções, todos os pecados na área da sexualidade, ele cita tudo ali. E o Senhor falava comigo, você está vendo isso aqui? Esse aqui são obras da carne. Só que esses aqui não é o problema em si da humanidade. O problema da humanidade não é a droga. O problema da humanidade não é a corrupção. O problema da humanidade não é a mentira. Existe um pecado maior, de onde todos os outros pecados de Gálatas 5 se originam. E esse pecado é a falta de amor a Deus. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, elas não têm mais amor pelo Senhor. Estou falando de um contexto geral. Elas não têm mais temor do Senhor. E, pasmem, nem mais medo de Deus. E eu não estou falando que nós temos que ter medo de Deus. Eu estou mostrando para vocês a gravidade da situação. Nós não temos amor, nem temor, muito menos o medo. Esse comportamento de iniquidade tem se alastrado pela humanidade e tem adentrado no nosso meio, de uma forma que muitos irmãos estão frios, mornos, abandonando a fé, e às vezes nem sabem por quê. Por causa de um padrão de pensamento e de conduta que batem de frente, que ferem os princípios do Senhor. Então, a falta de amor a Deus é o pecado master, que se originam todos os outros pecados. E Apocalipse 2, 5, fala que, 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras.
Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o castiçal, e se não, se arrependeres. A igreja de Éfeso era uma igreja muito... Ela tinha muita caridade no início, quando ela nasceu, ela era uma igreja muito caridosa, uma igreja muito zelosa com a doutrina. Eles provavam, todas as pessoas que queriam ir lá e ministrar a palavra, eles provavam se aquilo era a palavra de Deus. Eles eram muito zelosos, muito fervorosos no amor, no cuidado. Uma igreja que foi gerada por Paulo, que Paulo acompanhava bem de perto a evolução da igreja. Só que em um determinado momento, esse texto de Apocalipse 2 é justamente para essa igreja de Éfeso. Sabe o que me chama a atenção? É que mais ou menos no ano 60, Paulo escreve a carta que nós temos, a carta de Éfeso. Paulo escreve Éfeso e manda e lê na igreja, e Paulo relata do amor fervoroso que os irmãos tinham, da caridade fervorosa. Aproximadamente em 95, João escreve Apocalipse, e o Senhor fala isso para João acerca de Éfeso. Vocês abandonaram o primeiro amor. Uma igreja que começou muito bem, uma igreja que começou a sua jornada com o Senhor, amando o Senhor fervorosamente, mas por causa das circunstâncias, talvez da rotina, das perseguições, dos conflitos internos, esse amor foi se esfriando ao ponto de Deus convidar a igreja de Éfeso a se arrepender por não amar o Senhor. Então, Apocalipse, esse texto nos diz que amar a Deus não é simplesmente uma coisa que, eu não amo o Senhor e está tudo bem. Ou, eu amo o Senhor, mas às vezes eu oscilo e está tudo bem. Quando o Senhor fala para nós assim, se arrependa, essa palavra arrependimento nos dá o entendimento de que aquilo que estamos fazendo é pecado aos olhos do Senhor. Então, nós entendemos que não amar a Deus da forma como Ele merece ser amado é um pecado. E que nós precisamos nos arrepender. Mas talvez você diga assim para mim, Edilene, mas eu amo o Senhor. E o Wesley fechou a parte da ministração cantando sobre justamente ir mais fundo. No final dos dias, irmãos, o que vai sustentar a nossa fé não é o título que possuímos dentro da igreja, o ministério que temos, a nossa fama, o nosso bom serviço. No final dos dias, o que vai sustentar a sua fé não é a sua riqueza, não são os seus dotes, suas habilidades. O que vai nos sustentar nos últimos dias é o amor pelo Senhor. Eu vim aqui nessa noite para dizer para nós que não importa se você está dizendo para mim assim, eu amo o Senhor, eu estou na casa do Senhor, eu busco o Senhor. Mas será que nós estamos amando como Ele merece ser amado? Será que as nossas construções, nós cantamos, eu vou construir minha vida em Ti, pois o Senhor é o meu firmamento. Mas será que essa construção que nós estamos buscando no Senhor está sendo baseada no amor que temos por Ele? O meu maior desespero nesses últimos meses é que nós estamos vendo muitas pessoas perecendo diante dos nossos olhos por um desânimo, sendo tomado por uma frieza, uma apatia diante da presença de Deus. Às vezes, ir ao culto já é tão rotineiro para nós que é só mais um culto, é só mais um domingo. E nós nos tornamos tão indiferentes à presença de Jesus. Às vezes, nós estamos num ambiente onde o Senhor está movendo. E nós conseguimos ficar bem dispersos, ou até mesmo focados em outras coisas, em outros problemas. E a minha mensagem nessa noite não é uma mensagem de condenação, dizendo para você, você não ama o Senhor. Não, não é isso. A minha mensagem nessa noite é, nós precisamos ir mais fundo no amor a Deus. Existe um lugar de amor ao Senhor que nós ainda não alcançamos, porque o Senhor é uma fonte inesgotável.
Quando nós, muito crente que é velho, já tem essa coisa, né? Já não, mas eu já orei muito. Eu já paguei muito preço. Hoje eu estou pagando mais barato. Porque quando eu era jovem, Edilene, você tinha que me conhecer quando eu era jovem. Um coração queimando de amor por Jesus não tem idade, não tem prazo de validade. Nós precisamos manter essa chama acesa todos os dias. O Senhor, Ele aquece os nossos corações, mas nós precisamos zelar por esse amor, guardar esse amor, nem que seja com a nossa própria vida. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e eu estava muito aflita, falando sobre as questões dos adolescentes que eu via. E eu estava muito, muito aflita. Meio que a gente até se culpa, né? A gente acaba achando que, o que eu estou fazendo de errado, o problema sou eu, enfim. E aí a pessoa falou para mim assim, mas eles estão na igreja. Você está fazendo um bom trabalho, porque você, com toda a dificuldade, vocês estão conseguindo mantê-los aqui, com todas as lutas. E para você isso não está bom? Eu não respondi. Porque eu sei que essa pessoa estava tentando, me motivar. Mas dentro de mim gritava uma voz dizendo, não é suficiente para mim. O que eu sonho ver esses meninos queimando de amor por Jesus. Então, para mim, ter uma igreja cheia de pessoas, mas que não estão amando Jesus, é o mesmo que nada. Irmãos, eu não vim trazer uma mensagem de condenação. A minha mensagem nesta noite é: tenha zelo pelo amor do Senhor. Guarde o amor do Senhor. Não perca esse tesouro precioso que é o Senhor. Não perca. Nós precisamos pagar o preço que for para manter essa chama acesa. Nós precisamos fazer o que for preciso, o que eu tiver que fazer para manter o meu coração queimando, isso eu farei, porque é o bem precioso que nós temos. Eles podem nos tirar tudo, eles podem tirar os nossos empregos, eles podem tirar a nossa renda, eles podem até tentar tirar a nossa dignidade de gente, mas eles nunca vão poder arrancar aquilo que está dentro de nós, que o Senhor depositou em nós. Talvez a mensagem começou um pouco dura, eu sei, eu tento amaciar o negócio para ficar mais audível, mas a essência é essa. Eu sei que parece que eu estou brava, mas eu não estou brava. O meu desejo é que nós amemos o Senhor. Que os nossos corações, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, homens, mulheres, solteiros, casados, idosos, todos nós, como um corpo. Ei, eu preciso que a noiva do Senhor acorde e entenda. Noiva, você tem um noivo, e você precisa manter os seus olhos fixos nele, amando e desejando, esperando ardentemente até que ele volte para te buscar. Não, sabe, você que é casado, que é casada, sabia que o seu amor pelo seu cônjuge, quem decide se permanece aceso ou não é você? Se você pega o seu amor, imagina aí o seu amor, como uma chama, não sei que tamanho tem a sua chama, mas você tem o seu amor, pode ser assim, pode ser grandão, e você tem o seu cônjuge. Mas se você fica flertando com outras pessoas, você está expondo o seu amor e levando ele à falência. Sabe, você é casado, fica flertando. Se você flerta, você está colocando o seu amor à falência, ele está fadado ao fracasso. Não tem solução. Não dá para flertar com o mundo, com as coisas materiais, e achando que o nosso amor pelo Senhor vai ficar preservado. É uma questão de fidelidade. Nós precisamos aprender a ser fiel ao nosso noivo, aquele que nos comprou, aquele que está nos possuindo todos os dias.
Sabe, a nova geração agora tem uma nomenclatura que eles dão que é para os crush. Eu tenho um crush. O que é um crush? É um amor platônico. Você tem o crush da escola. Você tem o crush da rua. É aquela pessoa que você fica, sonhando. Já pensou se um dia a gente casa? Nanana. Mas, assim, não é com muita pretensão de verdade. É meio uma brincadeirinha. Não dá para ter crush quando você tem um noivo. Não dá para olhar para outras coisas e pessoas quando você está esperando alguém. É esse zelo que eu quero comunicar ao seu coração nessa noite. Preparando essa palavra, eu me deparei por quantas vezes eu flertei com outras coisas, colocando em risco o meu relacionamento com o Senhor. Amando outras coisas, sonhando com outras coisas, e o Senhor dizendo: ei, a chama do amor está se apagando, você não está vigiando. Mantenha essa chama acesa. Cultive o amor que eu coloquei no seu coração. Cultive como se fosse um jardim secreto. Cultive, arranque as ervas daninhas. Não flerte, não brinque. E o que é o flerte? Cada um sabe aonde flerta. Será que estamos tendo pensamentos e atitudes de iniquidade? Sabe, tem um texto que me chama muita atenção, e eu nunca lembro o endereço, eu sou péssima, me perdoe. Mas ele diz assim, que um grupo chegou para Jesus e dizendo: mas Jesus, em teu nome nós expulsamos os demônios, nós curamos os enfermos, nós pregamos o evangelho. Jesus, nós abrimos... Agora eu estou botando a minha fala, tá? Nós abrimos igrejas, nós fizemos grandes conferências, nós fizemos cultos online, tinham 300 mil pessoas assistindo. Jesus, nós construímos escolas, hospitais, orfanatos. Jesus... E ele fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. O que é isso? Amado, nós podemos fazer as coisas de Deus com um coração iníquo. Como a Giovana ministrou no Jeep, com um coração incircunciso. Mateus, meu pastor, ele é o cara, ele é o melhor. 7:21, a memória dele é ótima. Obrigada, eu agradeço. Podem me ajudar, eu não ligo, tá, gente? Eu não fico constrangida. E eu gosto dessa interação. Eu fluo melhor quando há uma interação. Eu gosto. Então, a pastorista já até sabe. Ela sabe da minha memória, viu? A Giovana falou do coração incircunciso. Fazendo as coisas para o Senhor. E o Senhor vai dizer assim: tá, mas... o coração estava contaminado. E um coração contaminado contamina tudo. Não dá tempo mais. Amados, não dava tempo. Quando Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram olhando. Aí o anjo falou: vocês vão ficar aí até quando? A gente pode viver a vida. Aí eles voltaram, venderam tudo que tinham. Jesus disse que ia voltar logo, então a gente já está aqui preparado. Se para eles já estava próximo a vinda de Jesus, imagina para nós. Hoje está mais perto da vinda de Jesus do que ontem. Então não dá mais tempo para a gente flertar com as outras coisas. Achar que tudo que está acontecendo no mundo, é normal. O mundo é assim mesmo, né? Morreu um ali da rua de trás ali. Normal. Vira notícia, amanhã a gente esquece. Não dá tempo dessas coisas. Eu não sei se o Senhor está com pressa, mas nós deveríamos estar com pressa de alinhar os nossos corações. E eu não estou falando, irmãos, sobre pecado, sobre as obras da carne. Sabe por quê? Porque as obras da carne, elas são pequenas comparado ao amor, ao pecado supremo, que é não amar a Deus. Porque quando uma pessoa fala para mim assim: nossa, Edilene, eu fiz uma coisa que eu não posso nem te contar. Eu falo: por que não pode?
De duas a uma. Ou eu já cometi o que você vai me falar, e não vai me surpreender, ou eu já conversei com alguém que já cometeu isso e também não vai me surpreender. Por quê? Não é banalização do pecado. É porque as obras da carne denunciam a nossa falta de amor a Deus. Então, quando alguém fala para mim, ai, Edilene, eu caí em prostituição, eu falo, poxa, mas esse é o principal pecado? Não. Sabe por que você caiu em prostituição? Porque você não ama o Senhor ainda. Sabe por que você tem problema com mentira? Porque você não ama o Senhor ainda. Sabe por quê? Que você não consegue? Porque quando você começar a amar o Senhor, essas coisas vão se desprendendo, porque isso não é quem você é, não é quem você nasceu para ser. Então, faz o seguinte, não tenta parar de pecar. Não precisa parar de fumar, de beber. Não. Calma, tá? Internet, calma. Calma. Faz o seguinte, vamos fazer uma experiência. Você continua tendo essas mesmas práticas, fazendo essas mesmas obras. Mas, contraponto, nós vamos intensificar uma busca pelo Senhor. E aí você me diz se você consegue continuar pecando enquanto você busca o Senhor. Porque não dá. Essas coisas não andam junto. Quando uma pessoa começa deliberadamente a viver uma vida de pecado, é só o reflexo de que ela já não está amando o Senhor há muito tempo. De que ela já se perdeu em algum momento e esse amor se apagou. E ela peca deliberadamente. É só o reflexo. É como 1 mais 1 é 2. Então, o que a gente trata? O pecado? Sim. Mas a gente começa tratando a raiz do problema, a falta de amor. Sabe por que o mundo está do jeito que está? Porque não amamos o Senhor como deveria. Por que as pessoas cometem as atrocidades? Porque não há amor, não há temor, muito menos o medo. As pessoas têm medo do homem. Por que você tem medo do homem que pode matar somente a sua carne? E não tem medo de Deus, que além de matar a carne, pode jogar a nossa alma no inferno? Por que tememos o homem e não mais o Senhor? Por que tememos ter uma reputação, uma má reputação, e não mais tememos em, nossa, eu não posso fazer isso porque isso não agrada ao Senhor? Nós precisamos cultivar esse amor. Tratar isso como valioso que é. Então, aí você me pergunta, mas Edilene, tá, eu sei que, tudo bem, eu sei que eu amo o Senhor, mas eu sei que existem lugares mais profundos de amor. Ou Edilene, eu sei que eu não tenho amado o Senhor. Quando eu analiso as minhas obras, as minhas atitudes, as minhas ações, eu vejo que eu não estou amando o Senhor. O que fazer? Você pode dar um amém quando eu beber água? Isso. Continua, glória a Deus. Tudo é intencional. Sabe qual, às vezes, a questão? É que a gente chega no culto e fica assim, ó. Se eu sentir, eu dou glória. Aí você fica assim. Não senti nada ainda. Irmãos, é intencional. Você não espera sentir para dar glória. Você começa dando glória antes de sentir. Você começa dando aleluia antes de sentir. Você começa agitando o seu corpo, levando a sua alma cativa ao Senhor e dizendo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque as coisas acontecem. Então, não espere sentir. Toma uma iniciativa. Então, vamos lá. Como acender a chama do amor e manter ela acesa? Lembre-se, a igreja de Éfeso, aproximadamente 35 anos depois que Paulo escreveu para Éfeso, João relata uma igreja que tinha se perdido e estava correndo um grande risco. Guarde isso na sua memória. O tempo pode esfriar o nosso amor. Sabe o casal que está casado há muitos anos e começa a ficar indiferente? Já se acostuma. Gente, é aqui que eu queria chegar. Às vezes nós nos acostumamos com a presença. Jesus sempre vem. Jesus sempre vem no culto.
Deus usou o irmão. Mas Deus sempre usa. Indiferença à presença do Senhor. O marido chegou do trabalho. Chega todo dia. O filho chegou da escola. Chega todo dia. Tem que lavar roupa, tem que lavar todo dia. Indiferença. Monótono. Já não tem emoção, já não tem desejo, não tem paixão, não tem prazer, não tem regozijo, não tem satisfação, não tem essa sensação de preenchimento, de sentido. Como acender a chama? Primeira coisa, versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. A pergunta que eu quero fazer para você é: quando foi que dia aquele que o Senhor está trazendo à sua memória, que o seu amor pelo Senhor começou a se esfriar? Aconteceu alguma coisa, uma fala, alguma coisa que a partir daquele dia a sua vida com o Senhor nunca mais foi a mesma. Existem pessoas que o Senhor vai trazer na memória. Lembra-te, pois, onde caístes. Quando foi que as coisas começaram a se esfriar? Quando? Volta naquele lugar em nome de Jesus. Volte naquele lugar onde as coisas começaram a se esfriar em nome de Jesus. E retome o amor pelo Senhor novamente. Nós não somos vítimas das circunstâncias da vida. A gente não pode decidir o que as pessoas vão fazer com a gente. Eu posso sair aqui e ser assaltada. Eu posso sair daqui e morrer por qualquer atropelado, sei lá. Uns de vocês podem ser usados para ferir uns aos outros. E nós não temos controle sobre o que as pessoas vão fazer com a gente, mas nós temos controle com o que nós vamos fazer com o que fizeram com a gente. As circunstâncias, as pessoas não podem ter o poder sobre o amor que nós temos pelo Senhor, por mais difícil que seja. Então, o primeiro passo para acender novamente essa chama é: lembra-te, quando você começou a se esfriar com o Senhor, quando você parou de ter prazer na presença, de ter prazer na oração, de ter prazer na leitura da palavra. Lembre-se quando você parou de buscar o Senhor e por quê. Volte àquele lugar. O segundo passo é: nós precisamos nos arrepender. Porque não amar a Deus é um pecado. Reconhecer que precisamos melhorar nessa área é o primeiro passo para sermos levados à intensidade desse amor. Mas você precisa entender outra coisa. Nós não temos nenhuma capacidade de gerar em nós mesmos o amor. Deus derrama sobre nós o amor dele. E nós cuidamos desse amor com zelo. Nós guardamos esse amor, mas nós não produzimos esse amor. O Senhor é que gera esse amor em nós. É como se Ele acendesse a chama e nós, colocando a lenha todos os dias, estamos mantendo essa chama acesa, queimando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Tá? Romanos 8 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por o justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que esse texto está dizendo para nós? Que quando a gente não valia nada, o Senhor já estava nos amando.
O entendimento de que Deus nos amou quando nós não tínhamos nada para dar a Ele, se é que temos algo hoje. Mas o Senhor já estava nos amando. A consciência de que o Senhor nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos salvou e Ele está nos levando à salvação eterna em Cristo Jesus. A consciência de quem nós somos em Deus e do que Ele fez por nós primeiro, já é essa lenha, essa consciência que manterá essa chama acesa. Olhe para Jesus e não para as circunstâncias. Não é uma receita de bolo que eu estou querendo distribuir, irmãos, mas é um entendimento do que nós precisamos fazer para que essa chama se mantenha acesa. Olhar para Jesus. O que faz a gente perder o foco do amor? Olhar para as circunstâncias, olhar para as aflições. Busque-o, entre em Jesus e fique lá habitando nele. Lembre-se do cuidado, da provisão, do perdão, da salvação e da santidade de Deus. Seja forte e corajoso. Não desanime na adversidade, pois existe uma promessa, existe um amor, que a própria recompensa é o amor de Deus sendo derramado por nós, e nós permanecendo nesse amor. O que nós vamos ter que fazer nos últimos dias? Porque nós já estamos na reta final, não é o final, mas é a reta final. O que nós vamos precisar? Será que nós vamos estar na lista daqueles que apostataram da fé? Que desanimaram, que esmoreceram, que fraquejaram? Ou na lista daqueles que perseveraram, que lutaram, com unhas e dentes, para manter esse amor no lugar seguro, independente de coisas, situação ou circunstâncias? E a pergunta que eu quero terminar nessa noite é: quem irá nos separar do amor de Deus? Eu quero que você fique de pé. Quem pode nos separar do amor de Deus? Quem pode nos separar do amor de Deus? Será que é a morte? A nudez, a espada, anjos, demônios, lutas, tribulações, desânimos, guerras? O que é que pode nos separar do amor de Deus? Paulo diz que estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma coisa, nenhuma criatura irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos guardar o nosso coração. No dia da tribulação, sim, mas no dia da celebração também. Vamos ter paixão, vamos alimentar essa paixão pelo Senhor, vamos ter zelo pelo amor do Senhor. Como é o Wesley que está ministrando, você tem um louvor preparado?